Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professora Jusilene Lima. Nossa professora assistente Sandra Mota. Boa tarde a nosso diretor de imagem Josiel. Boa tarde a todos os alunos que estão começando aí a chegar para assistir a nossa aula da sexta-feira, né? Olha aí o Adalto, a Carlúcia Santos. Sextou com aula, né, gente? Quem diria, né? Nós aqui na sexta-feira. Nossas aulas vão até a quinta e a sexta fica uma saudade danada. Vocês ficam em casa estudando, né? Mas hoje, essa sexta-feira e a próxima, tá? Dia 19, nós estaremos aqui novamente sextando com vocês, né? Coisa boa, não é não? Bom, nessa sexta-feira, nessa disciplina de ética e relações interpessoais, nós vamos ver alguns tópicos básicos, certo? Da ética e das relações interpessoais. Então, eu selecionei, pessoal, tanto para hoje, sexta-feira, quanto para a próxima sexta, dia 19, o que eu achei, todos os tópicos são importantes, os que a gente viu até agora, né? Mas eu achei essencial esses que a gente vai ver, inclusive, tá? A gente ainda vai falar sobre, ontem, sobre o agronegócio. Tá ok? Beleza? Então, vamos começar a nossa aula de ética e relações interpessoais, recapitulando algumas coisas que a gente viu durante todo o semestre, né? E por que essa importância? Professora, mas não se torna repetitivo? Porque tem muito aluno que me pergunta, não. É bom a gente estar lembrando, porque como a gente vem aprendendo sobre ética, ética é uma coisa que a gente tem que integrar no nosso dia a dia, não é verdade? Estávamos sempre falando isso em aula, né? Todos os dias, é uma coisa cotidiana, né? Até para a nossa melhoria, tanto pessoal quanto profissional. Beleza? Então, o objetivo é identificar a importância da ética e bom relacionamento interpessoal para o crescimento individual, como eu acabei de falar, crescimento pessoal, e o coletivo. O coletivo é o nosso crescimento, a nossa relação interpessoal com as pessoas às quais a gente convive, certo? Então, vamos lá. Bom, e eu destaquei principalmente o quê? Já que vocês são futuros técnicos em serviços jurídicos, né? E vão lidar com todos os tipos, não só a área jurídica, mas todas as áreas. A gente lidar com todo tipo de pessoa, né? Então, eu vou começar com um tópico interessante, que é o ambiente de trabalho. Tá? Lembrando que a gente, durante todo o semestre, a gente falava o quê? Que a base, a nossa formação, né, a formação de um cidadão, que a gente teve essa aula sobre a formação do cidadão, começa onde? Dentro de casa. Muitos acham que somente a escola é responsável pela formação do cidadão. E nós aprendemos aqui, com a nossa aula de ética e relações interpessoais, nós aprendemos que a família também tem parte. Então, questão de temperamento, questão de comportamento, a questão de caráter, então, questão de essência, a nossa essência, a gente vem trazendo de uma base, certo? Até chegar no ambiente de trabalho, como é que a gente se comporta no ambiente de trabalho? São pessoas que a gente nem convive. A família dentro de casa a gente convive, são pessoas diferentes, com opiniões diferentes, né? E ainda tem divergência. Imagina em ambiente de trabalho. Então, eu destaquei esse tópico, que é importante, assim como os outros, para que vocês relembrem um pouco e levem isso para a vida profissional de vocês, tá? Bom, já se foram os dias em que o foco dos funcionários se baseava em receber os salários programados no início de cada mês, né? Antigamente, o funcionário, na admissão, na contratação, o funcionário já perguntava qual era o dia do vencimento, né? E qual é o dia do pagamento? Né? E quanto é o salário? E eu vou ter férias? Então, na contratação, tinha funcionário que perguntava isso, né? Isso não é uma atitude muito boa numa contratação, né? Um ambiente de trabalho com um bom clima organizacional torna-se cada vez mais importante na hora de atrair o quê? De atrair e reter bons profissionais. O ambiente de trabalho, o ambiente organizacional, né? Olha aí o pessoal chegando, Diana Mendes, Maria de Jesus, boa tarde, sejam bem-vindos na nossa sexta-feira, né?
Eu estou feliz porque eu estou aqui. Não é porque é sexta-feira que a gente tem que estar sextando, não. A gente tem que estar aprendendo, né, constantemente, certo? E à medida, eu falei ontem que à medida que a gente ensina, a gente também vai aprender, certo? Então, um ambiente de trabalho com um bom clima organizacional, ele atrai o funcionário, ele atrai o colaborador. E quando a gente fala de um bom clima organizacional, é somente a questão de higiene, é somente a questão de espaço, né? É somente a questão que tem lanche no trabalho? Não, gente. Um bom clima organizacional onde todas as pessoas vivem com harmonia, convivem com harmonia, né? A questão do respeito, principalmente, né? Cada um entender o outro, está ali apoiando o outro, tendo empatia, né? Então, um ambiente de trabalho adequado é essencial para otimizar as tarefas desempenhadas pela equipe, não só da questão individual, porque numa equipe a gente trabalha como coletivo para chegar a um objetivo comum, para que todos cresçam e não somente uma pessoa, tá? E atingir os resultados de cada área para o equilíbrio interno, tá? Bom, a gente fala do ambiente de trabalho e a gente entra também em outro tópico, clima organizacional. É um indicativo, o clima organizacional é um indicativo do bem-estar coletivo da empresa. Como é o clima dentro da sua unidade escolar? Então, você vai dizer, quando você diz como é o ambiente de trabalho, se é um ambiente pesado, se é um ambiente harmonioso, então ele é um indicativo de bem-estar, né? E é nesse momento, quando a gente falou ontem da teoria de negócio, para rever, né, as atividades, as políticas, as práticas de ética, a gente falou ontem na aula de ética, né? Onde a gente tem que contratar consultores externos para a gente fazer uma melhoria, né, nessas atividades, nesses processos, nessas cadeias produtivas, certo? Para melhorar o clima organizacional, é justamente isso. O consultor chega para saber como é o clima organizacional, tá? Bom, bem-estar coletivo da empresa e da qualidade do ambiente de trabalho, né? E como os colaboradores impactam diretamente na propriedade do negócio, na produtividade do negócio. Podemos dizer que o clima organizacional de uma empresa está no centro de seus resultados. Professora, como assim? O meu resultado, ele vai indicar, ele é um indicativo, ele vai dizer se o clima está em harmonia ou não. Se eu tenho um bem-estar no trabalho ou não. Se eu estou bem ou não. Tá? Todos nós somos afetados em qualquer ambiente. Não é verdade? Prontos, professores, mediadores aí, né? Quando tem uma boa produtividade, quando tem uma boa noite de sono, porque uma boa noite de sono é muito importante, né? Porque quando a gente não dorme direito, com alguma preocupação, vamos levar só para a questão de trabalho, viu? Questão organizacional. Quando a gente tem alguma preocupação no ambiente de trabalho e a gente não dorme direito, no outro dia, está todo mundo arrasado, né? Eu, por exemplo, se eu não dormir bem, minha gente, ixi, Maria, é o dia posterior, o dia todinho enjoada, né? Certo? Então, o clima organizacional é um retrato da realidade da empresa e influência na produtividade. Um funcionário, né, que trabalha num clima organizacional, né, harmonioso, onde se pratica realmente a ética, não somente no código de ética ali escrito, né? Onde aquele código de ética realmente é implantado. Olha aí, gente, a professora aqui, a professora assistente, a Fátima, mandando beijinhos. Ela já vai para a casinha dela, né? Eu chegando e ela indo, né? Estou feliz também porque eu vejo a Fátima, porque eu vi a Fátima, gente. A Fátima agora turno da manhã e eu aqui só no turno da tarde. A gente quase não se encontra, né? Bom, é a partir da conquista de um clima organizacional positivo, né, que em uma empresa estabelece a base fundamental para empreender um caminho de crescimento sustentado, que possa habilitá-la a enfrentar os desafios que se colocam no dia a dia empresarial. Detalhe. Habilitar a empresa a enfrentar os desafios que se colocam no dia a dia empresarial. Habilitar também quem? Só a empresa, mas a empresa é constituída de quê? De pessoas, de colaboradores, de funcionários, né?
Então, nós temos o quê? Que habilitar os funcionários também a enfrentar os desafios que se colocam no dia a dia da empresa. Né? Se a empresa ela vai ter um desafio, então os funcionários serão desafiados. E para vencer esse desafio, e para aceitar, primeiro a aceitação, né? A gente aceita o desafio, mas tem que conhecer o desafio, né? E esse conhecimento do desafio é coletivo. É aí que entra também a questão da comunicação e informação. Não é somente os gestores, certo? Olha aí, Maria de Jesus Silva, de Pajeú, estão sem acesso. Maria de Jesus, entra em contato com o suporte, tá? Barra Grande do Ribeiro, olha aí, Barras, boa tarde. Baixa Grande do Ribeiro, boa tarde. Todo mundo aí assistindo a aula. Maria de Jesus, entre em contato com o suporte, tá? Para que vocês possam ter acesso. Beleza? Bom, quer melhorar seu clima organizacional? Você, como gestor, futuro técnico em segurança, técnico em serviços jurídicos, eu confundo com segurança do trabalho, gente. Vocês querem organizar o clima organizacional? Professora, mas eu vou ser um colaborador. Mas você pode organizar o clima organizacional. Você pode também dar o exemplo na sua equipe. Apesar de ter um supervisor, apesar de ter um coordenador, um gestor, um diretor. Tá? Bom, fomentar os valores corporativos alinhado com a ética profissional, realizar atividade de bem-estar, né, motivar a equipe, desenvolver a projeção profissional, contar com os líderes com inteligência emocional, gente. Implementar benefícios para os colaboradores e ter um espaço físico funcional e agradável. Tá? Essa questão de ter um espaço físico funcional e agradável, a gente nos remete aqui, a quê? Né? A segurança do trabalhador. A questão da higiene ocupacional. Né? Bom, o conjunto de sentimentos e comportamentos percebidos direta ou indiretamente chamamos de clima organizacional, que é uma espécie de percepção coletiva de como os colaboradores enxergam a organização. E esse conjunto de fatores nos faz sentir mais ou menos à vontade para permanecer em um determinado ambiente. Pessoal, não existe coisa pior, tá, do que você levantar de manhã, aí vai para o seu trabalho com aquele desânimo, né? Aí tem um problema. Você levantar e dizer assim, oh, meu Deus do céu, lá vai eu para aquele ambiente, lá vai eu para aquele lugar. Tem gente que acorda assim. Né? Então, está tendo algum problema. Essa pessoa já vai desanimada, isso não é bom. Se você se encontra nessa situação, nessa característica, nessa posição, onde um dia você acordou assim, mas só foi um dia na vida, ou então já está, né, acordando constantemente dessa forma, procure se equilibrar, procure saber qual é o problema que está lhe causando isso no ambiente de trabalho. Tá? Converse com o seu diretor, converse com o seu gestor, converse com o seu chefe. Tá? Porque isso é percebido na produtividade da empresa. Tá? Baixando a produtividade da empresa, vai afetar a todos, não somente a você. Tá? Momentos de desânimo, olha aí. Irritação, tristeza ou então alegria, motivação, entusiasmo. Todos nós podemos lembrar, né, de momentos ao longo da nossa carreira profissional e que experimentamos um ou vários desses sentimentos. Tá? De um modo mais formal, o clima organizacional é subjetivo. E o aspecto psicológico, tá? Um aspecto psicológico percebido nas organizações. É o que notamos, né, ao estar em determinado ambiente onde muitas pessoas compartilham de um mesmo sentimento, seja ele positivo ou negativo. E o aspecto mais afetado, né, agora com a pandemia, nos ambientes organizacionais, nos climas organizacionais, foi o aspecto psicológico. Né?
Gente, quando começou essa pandemia, né, muita gente podendo ir ao trabalho, mesmo assim falava o quê para o chefe? Quantos de vocês não passaram por isso? Olha, eu não vou para o trabalho, tá? Eu vou dar aula, ministrar aula aqui de casa, né? Que teve também essa questão aí de favorecer o professor e favorecer o aluno, né? De assistir aula de forma remota, tá? Porque muita gente teve medo, muita gente tinha medo, né? Eu já falei aqui para vocês que eu fui uma das poucas, né, professoras aqui que eu ainda estava vindo, continuei vindo, né? Muitos davam aula de forma remota nas suas casas, mas eu expliquei o porquê não dava para dar aula em casa, né? E aí, ao chegar aqui, o que é que a gente tem que se responsabilizar? Com os cuidados, lógico. Então, na pandemia, a professora de vocês não parou, não. Eu ia assistir a aula da pós-graduação, não gostava de assistir aula em casa. Muitas aulas foram de forma remota, que eu assisti, mas para trabalhar, eu tinha que sair, né? E na época, né, somente 2 pessoas saíam da casa dos meus pais. Era eu e minha irmã, a gente trabalhava, a gente não parou, né? Correndo um risco. Aí vocês me perguntam, e o psicológico, professora? A gente tinha que trabalhar o psicológico. Eu não podia vir ao canal Educação trabalhar mostrando um pânico, mostrando que eu estava com medo, mostrando que eu estava nervosa, né? Porque se eu estivesse nervosa, eu nem daria aula direito, né? A voz começava a tremer, eu começava a suar frio, né? Pedia logo para desligar os ar-condicionados, que a professora aqui é friorenta, vocês sabem disso, né? Então é complicado isso, certo? Mas o aspecto mais afetado nesta pandemia foi o aspecto psicológico. E que ainda hoje afeta, né? Então a gente tem que se cuidar, certo? Bom, e Dalberto Chiavenato, referência brasileira em administração, né, de empresas e recursos humanos, define como o clima organizacional, né? Ele representa o conjunto de sentimentos predominantes numa determinada empresa. Conjunto de sentimentos, por quê? Porque são várias pessoas. Não é verdade? Theo, presente. Pronto, a chamada já foi feita, viu, Theo? Seja bem-vindo, boa tarde. Representa o conjunto de sentimentos, porque são várias pessoas, tá? Predominantes numa determinada empresa e envolve o quê? A satisfação dos profissionais. Tanto com o aspecto mais técnico de sua carreira e trabalho, quanto o aspecto afetivo, emocional, que reflete em suas relações, certo? Com os colegas de trabalho, com os superiores e com os clientes de modo geral. Quantos de vocês não já chegou no ambiente de trabalho, onde vocês chegam, lógico, vocês, cada um com seus problemas, né? Mas ter um problema não significa dizer que você vai ser mal educado com aquela pessoa quando chega no ambiente de trabalho, né? E aí tem pessoas, como eu já falei o caso, que eu já passei por isso, né? Você chega, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você trabalha, né? E a pessoa nem lhe responde. Você fez a sua parte. Não vai ficar chateado porque a pessoa não lhe responde um bom dia, boa tarde, boa noite, que aí não é um problema seu. Você fez a sua parte, né? Você está se mostrando ali que você, apesar dessa pandemia, do seu aspecto psicológico estar afetado também, você não está afetando as relações com os colegas de trabalho, certo? É a tendência de percepção que os membros de uma organização possuem a respeito do seu grau de satisfação em relação ao conjunto ou a determinada característica dessa organização. E aí a gente falou do ambiente de trabalho, que nesse ambiente de trabalho tem um clima organizacional, que é justamente esse clima que é representado pelo conjunto de sentimentos, conjunto de ações, né, dos funcionários. E nós temos os tipos de clima organizacional, né, e se dividem em três tipos. Clima organizacional bom, clima organizacional médio ou neutro, ou clima organizacional ruim. Bom,
O clima organizacional bom é o que toda organização quer. É o que todo funcionário quer. Tá? E depende de quem? Depende de cada um. Depende da equipe, do coletivo. Né? Um clima organizacional bom ou alto é aquele em que os colaboradores se sentem felizes e motivados, né, para desempenharem as suas funções, certo? Além de mais abertos para aceitar mudanças e participarem das campanhas corporativas. Felizes e motivados. Motivação. Nós já aprendemos em aulas anteriores sobre a motivação. A motivação não é a empresa, não é a organização, não é o seu ambiente, não é o seu chefe que vai colocar motivação em você. A motivação está dentro de você. Então, ela vai ser ativada por algum motivo. Né? Então, se for ativada, você vai se sentir motivado. Né? Se o ambiente ou o clima organizacional não estiver sadio, não tiver harmonia, tá? Não tiver respeito entre os colaboradores, aí você vai se sentir o quê? Desmotivado. E é essa desmotivação que causa o quê? A baixa produtividade. Essa desmotivação pode causar também, sabe o quê? Falhas. Falhas na atividade, falhas no desenvolvimento de todo o processo produtivo. Erros, né? Acidentes, dependendo da atividade que esteja sendo desenvolvida. Tá? Então, isso tudo tem que ser analisado. Ok? Bom, nesses casos, o estímulo à criatividade e a busca por soluções disruptivas são maiores, né? Assim como a retenção de talentos. Além disso, um clima organizacional positivo, tá, também ajuda e muito a promover as empresas como bons lugares para se trabalhar. O que tem tudo a ver com a employer branding, né, que a gente já falou também em aulas anteriores sobre isso. O que é employer branding? Termo em inglês que em tradução significa marca empregadora. Marca empregadora é aquela marca onde todo mundo quer trabalhar, é aquele local onde todo mundo quer fazer parte. Né? Trata-se dos atributos que a empresa tem como empregadora, porque ela retém funcionário, ela conquista funcionário, né? Apontando para a forma como os profissionais enxergam o negócio e o seu ambiente de trabalho. E olha aqui, ó, a empresa, representada aqui por uma mãozinha, né, segurando um imã, né, e atraindo os funcionários. Atração, ó. Atraindo funcionários. Atrai e retém. Quando atrai e não retém, tem o quê? Alta rotatividade. Alta rotatividade é uma questão negativa dentro de uma empresa. É aquela empresa, e tem empresas que têm péssima propaganda, péssima imagem por conta da alta rotatividade. Tanto que quando você chega em locais, em ciclos sociais, digo ciclos sociais, é um ambiente, né, só dos amigos. E senta e diz à empresa, vixe, essa empresa aí é conhecida, contrata e demite, é toda hora trocando funcionário. Chega nos 3 meses, aí tira o funcionário para contratar outro para não dar os direitos trabalhistas. Professor, e tem isso? Tem. Aqui tem muitas empresas assim. Tem muitas escolas particulares assim, tá? Beleza? Tem como objetivo criar uma marca forte, tá? E atrativa para os profissionais que a empresa deseja atrair e reter. O processo envolve evidenciar os atributos e valores da organização para os seus funcionários e para os talentos disponíveis no mercado, tá? À medida que uma empresa começa a ser uma marca empregadora, né, que é o employer branding, certo?
ela começa também a treinar os funcionários, a qualificar, a capacitar os funcionários. Treinamentos, capacitações, isso motiva o funcionário. Isso faz com que o funcionário se sinta parte da organização. Tá? E aí ele tem mais vontade de trabalhar. Ele não tem nem vontade de sair dessa empresa. Né? De maneira geral, a maioria das organizações procura o quê? Evidenciar inicialmente alguns pontos básicos, tais como é um dia de trabalho na organização. Né? Tem empresas que fazem a seleção e chamam aqueles candidatos, já estão fazendo isso, para passar um dia ali mostrando como é a atividade produtiva, como é o processo produtivo. Certo? Tem candidatos que se sentem entusiasmados, que têm vontade de ficar logo trabalhando. E dali, os especialistas, os consultores, os responsáveis, os profissionais pela empresa, já observam o comportamento dos candidatos. Tá? Quais benefícios são oferecidos aos funcionários? Né? O que vai além dos benefícios tangíveis e financeiros, ou seja, né? Quais diferenciais a empresa proporciona? Quais as perspectivas de crescimento? Qual o plano de carreira existente? E quais ações concretas desenvolvem, visando o equilíbrio com a vida pessoal. Tá? Bom, e o que fazer para melhorar essa marca empregadora? Né? Comece definindo uma estratégia para melhorar. Né? Definir estratégias. Onde a gente define estratégias? Hein, pessoal? Onde é que a gente define estratégia? A definição de estratégia inicia no planejamento. Vai planejar a atividade que vai ser desenvolvida? Vai planejar o processo produtivo? Pois já define uma estratégia. Use os feedbacks negativos a seu favor. Tem pessoas que recebem um feedback negativo, pronto, o mundo se acaba. Né? Professora, um feedback negativo, um não, uma negação para um funcionário. Tá? Uma crítica não construtiva. Certo? Beleza? Theo, na elaboração das atividades, justamente no planejamento. Tá? Feedback negativo não é para você desistir de quem você é e do que você faz. O feedback negativo vai fazer parte da sua melhoria contínua. Você pega um feedback negativo e faz dele a seu favor. Bom, se o meu chefe, se o meu diretor, se o meu professor, né, ou se o meu aluno me deu um feedback negativo, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou desistir? Né? Eu vou parar com minha atividade? Eu não vou mais trabalhar? Eu vou entrar em depressão? Tem muita gente que pega o feedback negativo e desiste do que está fazendo. Ou desiste até de pensar no que iria fazer. Né? Então, a gente pega esse feedback negativo e usa para a gente melhorar. E sabe onde a gente usa? No autoconhecimento. É por isso que sempre no início das aulas eu falava sobre o autoconhecimento, que é muito difícil uma pessoa se aceitar do jeito que é e aceitar os defeitos. Por isso a dificuldade de aceitar um feedback negativo. Né? Invista em endomarketing. Mantenha presença consistente em sites externos de avaliação. Tá? Tenha uma página de carreira ou de redes sociais. Rede social. Né? Adalto, eu vou pegar o seu nome como exemplo. Tá, Adalto? Se me permite. Vamos supor que o Adalto ele tem a rede social dele pessoal. Né? Ele tem o Facebook dele, ele tem o Twitter dele, ele tem o Instagram dele. Mas ele quer criar uma página da carreira dele. Do que ele faz. Não do que ele faz, propriamente dito. Mas há algumas dicas das atividades que ele desenvolve. Como um efeito informativo. E isso é bom.
tá? A gente vê hoje médicos, advogados, né, professores, criando uma página, né, da carreira nas redes sociais. Um Instagram diferenciado. Né? Por exemplo, vamos supor, né, eu tenho o meu Instagram pessoal e quero criar um Instagram falando somente da área ambiental, falando somente da área de resíduos. Eu colocaria algumas imagens de uma aula, né, de uma disciplina que eu já ministrei aqui, certo? E daria informações. Pegaria o tema e começaria a descrever sobre o tema. Tá? Isso é bom, certo? Contrate de forma correta. A contratação de forma correta, você inicia algo de forma correta, você não vai ter problema durante e no final do processo. Tá? Vai contratar, veja os direitos. Certo? Ana Caroline Reis, boa tarde. O Alisson, boa tarde. Pedro, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tá? Vai contratar, faça direitinho. Né? Os direitos trabalhistas, faça cumprir os direitos trabalhistas. Certo? Bom, como colocar o Employer Branding em prática? Oferecer capacitação e oportunidade de crescimento. Olha aí, capacitação e oportunidade de crescimento. O funcionário fica motivado demais. Imagina aí o diretor, né, da unidade escolar chegar aí e falar assim, Adalto, né, Theo, vocês vão ter que viajar para fazer um curso de capacitação. Né? Imagina aí. Aí vocês iam se sentir, Adalto, a escola está dando aqui uma especialização para você. Funcionário, ele fica motivado. Ele não quer nunca sair dessa empresa. Proporcione um bom clima organizacional. Detalhe. Proporcionar um bom clima organizacional, não espere, por exemplo, que o seu gestor vá lhe proporcionar isso. Se você trabalha em um setor, né, vamos supor que toda empresa tem conflito, mas o seu setor, ele não tem conflito. Isso é um exemplo, tá? Então, vocês têm que proporcionar naquela equipe um bom clima organizacional. A equipe de vocês vai ser um exemplo para o resto da empresa. Para os demais. Isso acontece, gente. Tá? Reforce a cultura organizacional. Utilize a comunicação nas mídias digitais, certo? E marque a presença em feiras de talentos. Né? É um artista? É um artesão? Né? É produtor? Faça valer a sua atividade, faça valer a sua profissão, o que você faz. Vá marcar presença, né? Mostra a cara. Aí a gente lembra de quê? Marcar presença em feiras de talentos. Quem não é visto, né, não é lembrado. Às vezes o profissional produz e aí não tem retorno nenhum. Né? Nem visualização em rede social tem. Nem curtida não tem. Mostre a cara. Né? Se inscreva em algumas feiras. Vá atrás, procure saber. Tá? Mas marque presença. Mostre os seus produtos. Certo? Clima organizacional como chave para o bom employer branding. Segundo estudos, os profissionais têm em mente que o clima organizacional é um dos fatores que os trabalhadores de todo o mundo consideram determinantes na hora de decidir incorporar-se ou não à empresa. Né? Mas a importância de um bom clima organizacional não termina aí. Os trabalhadores que se desenvolvem em um bom clima organizacional são mais criativos, né? São mais produtivos e fiéis à empresa. Temos como exemplo o quê? Os gigantes da tecnologia, o Google, o Apple e o Facebook, liderando a lista de empresas onde todos querem trabalhar. Bom, segundo tipo de clima organizacional. Clima organizacional médio ou neutro. Olha a imagem dessa pessoinha aí, né, gente? Assim, sem graça, parece que está indo trabalhar assim. Estou indo trabalhar porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso do emprego. Tem gente assim. Né? Sabe quando você faz parte de uma empresa que não chega a ser ruim? A empresa não é nem ruim, né? Mas também não te brilha os olhos.
Ou faz com que você se sinta motivado a entregar o seu melhor todos os dias? Pois é um clima organizacional médio ou neutro. Essa é a definição para empresas que possuem um clima organizacional médio ou neutro. É o famoso mais ou menos, né? No qual os colaboradores chegam até mesmo a serem indiferentes, né? Entre eles. Né? Você vai falar com um colaborador, vai pedir para ele executar alguma função. Na hora que o chefe vira as costas, o colaborador dá aquela respirada assim. Ai, meu Deus do céu, mas vai eu fazer, né? Tem que fazer. Então, é um clima organizacional médio ou neutro. Tá? Você está em casa, né? Aí o chefe liga, estou precisando de você. Você vai numa morosidade tão grande. Né? Aí, quando entra na porta do trabalho, da organização, da empresa, da indústria, bota o pé dentro, aí você dá aquele sorrisão amarelo. Estou aqui. Né? Vim trabalhar, me chamaram, né? Mas não está satisfeito, certo? Isso é notório, gente, ok? E isso é ruim tanto para a empresa quanto para o colaborador, tá? Quando uma companhia se encontra nesta situação, é preciso ligar o sinal de alerta, né? E pensar em melhoria o quanto antes, né? Liga o sinal de alerta. Porque se continuar dessa forma, vai ter problema. Né? Caso contrário, há grande chance de surgirem problemas com alta rotatividade. Olha aí, alta rotatividade, baixa produtividade da equipe, estagnação do negócio. Chegando até mesmo a uma empresa, abriu que com 3 meses não funciona mais. Né? Isso acontece, certo? E o terceiro tipo, o clima organizacional ruim. Como você deve imaginar, né, ele representa empresas nas quais o funcionário já não aguenta mais. E assim que tiver outra oportunidade de trabalho, podem pedir demissão sem nem pestanejar. A partir do segundo tipo até o terceiro tipo, podem surgir doenças ocupacionais. E aí? Vocês sabiam que tem funcionário que adoece por conta do clima organizacional? Tá? Adoece e continua. Né? Continua indo trabalhar. Aí começa a apresentar problemas, não tem uma boa produtividade, é chamado a atenção e detalhe. Se o gestor, se a empresa não possuir uma boa gestão, não vão reconhecer nunca que aquele colaborador está com aquela doença ocupacional causada pelo clima organizacional ruim ou médio. Né? É por isso que a gente tem que se observar. Nós mesmos temos que nos observar, né? E a gente consegue, certo? Muita gente chegando aí agora, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Né? Um clima organizacional ruim que não valoriza ou até mesmo desrespeita seus colaboradores é uma receita infalível para o baixo comprometimento das equipes, alta rotatividade profissionais e até mesmo afastamento. Olha aí. Devido a doenças psicossomáticas. Ou seja, ele deve ser evitado a todo custo. Né? Imagina aí um funcionário provar no Ministério do Trabalho, depois de uma auditoria, e aí os auditores, né, começam a aparecer as denúncias daquela empresa. Meu Deus, alta rotatividade, o que é que está acontecendo? Vamos lá fazer uma auditoria. É acidente de trabalho? Não, é doenças, né, ocupacionais, doenças psicossomáticas causadas pelo ambiente organizacional. Né? Imagina aí o gasto que essa empresa vai ter com o funcionário. Né? Porque uma doença psicossomática, gente, ela vai afetar algum órgão, ou todos. Né? Começa pelo desânimo, vem uma fraqueza,
né? Vem uma depressão e aí o tratamento é pior, né? Anos. Porque depressão leva anos, gente. Qualquer coisinha é um gatilho, aí vem de novo, né? É um vai e volta, e isso é ruim. Quem tem sabe disso. Quem não tem, faça por onde não desenvolver, tá? E nessa pandemia houve muito isso. Como professor, houve muito, se as pessoas ficavam em casa, mas tinha empresa que forçava o funcionário. Gente, tem empresa que fala o seguinte: vai contratar, o contrato e com o tempo fala assim, vocês não podem adoecer, né? Aí o funcionário fica, meu Deus, eu não posso adoecer. Se adoecer, eu vou perder meu emprego. Tem organização sim, tem empresa sim. E isso não é bom, porque causa uma tensão, tá? Ninguém trabalha sob pressão. Ninguém trabalha com tensão, né? Se trabalhar, vai trabalhar com problemas, com falhas, né? Baixa produtividade, depois para ser reclamado, certo? Endomarketing como ferramenta para a melhoria do clima organizacional. Tá? Nós temos que ter uma gestão de pessoas, certo? Primeiro, iniciar com uma boa gestão de pessoas. Essa gestão de pessoas, ela vai fazer com que haja uma boa comunicação interna, um bom relacionamento interpessoal na organização, o marketing interno, público interno, tá? Estratégias e integração, certo? A finalidade do endomarketing é adequar uma condição de aplicação de valores dentro da organização, como o quê? Afetividade, cooperação, comprometimento e transparência, além de transformar tais fatores em produtividade. Ele serve para que os funcionários se sintam satisfeitos no que estão fazendo. E o que é o endomarketing? Vimos também esse tópico falando sobre o endomarketing. É de extrema importância dentro das empresas, o marketing, tá? Então, quando a gente fala de endomarketing, é o marketing interno, certo? As estratégias e atividades do marketing têm como objetivo entender as necessidades do mercado-alvo, para entregar valor aos consumidores através de produtos e serviços ofertados pela empresa com qualidade. A entrega de produtos e serviços ofertados pela empresa com qualidade, ela vai reter quem? Tanto o profissional, tanto o cliente interno, que são os funcionários, quanto o cliente externo, que é o consumidor final, certo? O principal objetivo dessa estratégia é fortalecer o quê? O relacionamento leal e harmônico entre organização e colaboradores, aumentando o alinhamento, envolvimento e comprometimento dos funcionários com os objetivos estratégicos da empresa e, consequentemente, o quê? Melhorando seu valor de mercado. E o endomarketing é uma estratégia de quê? De gerenciamento de pessoas, com foco em desenvolver nos empregados uma consciência no cliente. Tá? E os objetivos específicos do endomarketing? Para que a organização possa implementar com eficácia seus programas internos de endomarketing e motivar os seus clientes internos em representar a sua empresa, é necessário que algumas etapas sejam seguidas, né? E olha só o alinhamento, né, dos colaboradores, certo? Colaboradores sem planejamento estratégico. Professora, aí tem a pergunta. Professora, sem planejamento não tem alinhamento. Sem planejamento, nenhum colaborador vai saber o que fazer, quando fazer, como fazer, qual é o prazo que eu tenho que entregar. Tá? Então, primeiro a gente alinha os colaboradores, divide em setores, né? Fala o que cada setor tem que fazer, qual é a responsabilidade de cada um, como cada um vai fazer, utilizando o quê, né? Para entregar num certo prazo, certo?
Depois que faz, né, o alinhamento cenário 1, tem o planejamento estratégico criado. Com o planejamento estratégico criado, aí sim, no planejamento estratégico, aí vai falar do planejamento tático e operacional, que é a divisão para onde é que eu vou, para que setor eu vou, qual é a minha função, qual é a minha atividade aqui dentro da empresa, o que é que eu vou exercer, né? Qual é o período que eu vou exercer, qual é o meu horário dentro da empresa, tá? Comunicação interna mais endomarketing divulgando o planejamento estratégico é igual ao alinhamento. Aqui sim, no cenário 3, já começa o alinhamento. E no cenário 4, cenário 3 aplicado continuamente, né, ao quê? O engajamento. Aí sim a empresa já está organizada. Ok? Olha aí o Theo, dizem que a propaganda é a alma do negócio. Exatamente, a propaganda é a alma do negócio. Mas tem propaganda enganosa. Não é, Theo? É a alma do negócio, mas pode ser enganosa. Certo? E sendo enganosa, acabou o negócio. Né? Disseminar a cultura organizacional. Primeiro, alinhamento. Primeiro, alinha. Como foi visto aqui, ó. Alinhamento dos colaboradores. Segundo, dissemina a cultura organizacional. A cultura é um tema, né, que tem que ser trabalhado o tempo todo, com os valores, sendo repetidos de forma sistemática em canais internos de comunicação, em campanhas de endomarketing, em programas de reconhecimento e principalmente por meio da comunicação entre o líder e a equipe. Comunicação. Como é que deve ser essa comunicação? Já falei em várias aulas aqui. Como deve ser essa comunicação entre o líder, tá? Entre o gestor, entre o diretor, entre o chefe, entre o supervisor e a sua equipe. A comunicação tem que ser transparente. A comunicação tem que ser clara. Na comunicação não pode haver o quê? Não haver ruídos de comunicação. Não é verdade? Barreiras. Olha aí, não vamos levar em consideração esse tipo de propaganda, né, professor? Exatamente, não vamos levar em conta, mas a gente tem que se precaver. Vale a honestidade do profissional, né? Mas tem muito profissional que faz propaganda enganosa, né, Theo? Então, a gente tem que saber disso até para quê? Para se precaver, para se proteger, né? Para saber os nossos direitos, certo? E é o que a gente faz aqui. Quando a gente fala de ética, a gente espera o quê? Se eu tenho uma ética, se eu tenho um comportamento, se eu respeito, né, o que é que a gente espera? A gente espera que tenham também um respeito conosco, não é verdade? É o que a gente vem aprendendo aqui na ética e nas relações interpessoais. Não foi isso que a gente está vendo, né? Vem construindo aqui esse conhecimento em cima disso? Mas aí tem um lado que a gente tem que se proteger. É justamente nessa relação aí, nessa questão aí. Certo? Terceiro tipo, clima organizacional e informações com motivação, né? A forma como as pessoas são tratadas. Olha aí, Theo. Distinguidas e homenageadas por uma empresa influencia muito mais no seu grau de felicidade e, como consequência, no clima organizacional do que fatores concretos, como salário, benefícios e incentivos, tá? Olha aí, pedindo um salve para a Unidade Escolar Gervásio Costa. Um abraço para a Unidade Escolar Gervásio Costa. Bom, canais de comunicação e seus instrumentos, comunicar com efetividade.
É necessário o quê? Que ela estabeleça canais de comunicação eficientes para orientar os colaboradores internos, tá, com os objetivos propostos. Os canais de instrumentos de comunicação são ferramentas-chave para que o processo de difusão dessas informações seja levado a todos os funcionários e colaboradores da empresa, de forma transparente, objetiva e formal, tá? Essas informações deverão ser transmitidas por meio de comunicação interna, e são vários os instrumentos que podem ser utilizados para esse objeto. Bom, integrar todos, integração de todos e reconhecimento do funcionário. Para estimular e potencializar a cultura do reconhecimento profissional, dentro da empresa, crie estratégias e campanhas de endomarketing, estratégias e campanhas do marketing interno, para homenagear e divulgar os sucessos individuais dos colaboradores ou de suas equipes. Empresas que no Dia das Mães, né, sai distribuindo em cada setor uma rosa, né, para quem é mãe, né. No Dia Internacional da Mulher, também sai distribuindo uma lembrancinha para não passar em branco, não precisa fazer festa, né. Dia dos Pais, a mesma coisa, né, certo? Confraternização, na confraternização de final de ano, né, escolher o melhor funcionário daquele setor. Tem empresa que faz isso, certo? Quem produziu mais, né? Quem atingiu a meta, certo? Beleza? Olha aí, turma de serviços jurídicos de Bonfim do Piauí, tem também de Castelo, Unidade Escolar, o IPTV aí, eu nem li antes, né? Já ia ler, aí subiu a mensagem, certo? Bom, temos a implantação do endomarketing. Olha aí, deixa eu ver aí. Boa tarde, turma de serviço jurídico da Escola Miguel Nunes de Sales, na cidade de Porto. Professora Virgínia sempre interagindo com a gente. Eu observo, viu, professora Virgínia? Sempre interagindo aqui. Bom, os 3 pré-requisitos para o endomarketing bem-sucedido, segundo Gromhus. O endomarketing tem de ser considerado como parte integral do gerenciamento estratégico, né? O processo de endomarketing não deve ser contra-atacado pela estrutura organizacional de uma empresa ou pela falta de apoio da administração. A alta administração deve demonstrar constantemente um apoio ativo para o progresso de endomarketing, tá? E é essencial conseguir manter o tipo certo de funcionários em uma empresa. Conseguir e manter. Olha aí. Reter, manter, admitir. Manter aquele funcionário, aquele tipo de funcionário, né? Aquele bom funcionário, aquele funcionário capacitado, qualificado, certo? Tem empresas que não conseguem ver a potencialidade do funcionário e não mantêm. Isso acontece demais, gente. E isso é ruim para o funcionário, porque quando ele sai da empresa, é lógico, ele fica chateado. Poxa, eu tenho qualificação, eu sou um bom profissional e a empresa não está nem aí, né? Isso acontece. Aí depois a empresa lá na frente reconhece, não, vamos recontratar, né? O funcionário ele vai achar bom porque ele, com certeza ele vai estar desempregado. Vamos supor que ele vai estar desempregado, procurando emprego, e a empresa chama novamente. Mas ele volta com outra visão, né? Ele não volta mais motivado como ele estava. Porque de início, não reconheceram. E agora vão reconhecer, né? É complicado, isso acontece demais. Casos de sucesso de endomarketing, elemento essencial da cultura da Netflix, né? É a confiança depositada em seus colaboradores. A empresa preza pela autonomia e autorresponsabilidade dos seus funcionários. Todos têm liberdade para decidir qualquer coisa. Então, a gente imagina o quê? Todos têm liberdade para decidir qualquer coisa. Numa reunião, num encontro entre os colaboradores, entre os funcionários, todos vão dar a sua opinião, né? Eles fazem parte da empresa.
A empresa respeita o funcionário. Ela se preocupa com o que o funcionário tem, pensa, né, e quer o bem da empresa. Com ambientes multiuso, espaçosos e descontraídos, a ideia da Neon é tornar o ambiente de trabalho o mais transparente possível, né, estimulando o quê? A integração entre os colaboradores e quebrando as barreiras de comunicação. E suas práticas de comunicação interna se destacarem, né, a Natura se tornou uma empresa modelo devido às suas ações de sucesso. Bom, e fatores, professora, que influenciam o clima organizacional? Nós sabemos que o clima organizacional é uma soma de conjunto de fatores que estimulam o quê? O empregado, né? E dentre os fatores internos nós podemos citar, né, confiança na liderança. O funcionário ele tem que confiar no líder. Para que o funcionário confie no líder, o líder tem que dar um exemplo. Nós estamos falando aqui de ética e relações interpessoais. Então, levando para a ética, um líder que mostra ser ético, que mostra praticar realmente a ética organizacional, né, o funcionário vai confiar. Certo? Relacionamento com os demais colaboradores. Você não pode se relacionar somente com o pessoal do seu setor. Imagina aí, se eu fosse uma funcionária que chegasse aqui e só falasse com os professores. Hein, pessoal? Isso seria bom? Imagine aí, professor não falar com o diretor de imagem. Imagina aí, Josiel. Era ruim, né? Porque o Josiel é que manda aqui na parte técnica. Se eu não me desse bem com o Josiel fazia alguma coisa aí, né? Ele tinha o poder de fazer alguma coisa aí, ou então, simplesmente, eu nem queria o Josiel aqui, sendo meu diretor de imagem. Né? Mas a gente tem que se relacionar, tem que ter boa relação interpessoal. Relação interpessoal no ambiente de trabalho. Sempre mantendo o quê? O respeito. Certo? Motivação. Autonomia em sua função, estrutura e regras organizacionais, estabilidade do emprego, né? Desenvolvimento profissional, identidade com a cultura organizacional, reconhecimento, tá? Isso faz com que o funcionário se sinta motivado, tá? Eficácia na comunicação interna e transporte ao trabalho e para casa, tá? Bom, dentre os fatores externos, podemos citar convivência familiar, saúde física e mental, vida social e situação financeira. Fatores internos, responsabilidade, motivação, relacionamento, conflitos, participação, integração, oportunidade, comunicação. Fatores externos, família, férias, lazer, saúde, situação financeira, vida social, emocional. O fator externo, ele afeta o fator interno. Se você estiver com problema na família, se você estiver com problema de nível social, né, estiver com problema de nível emocional, você não vai atuar, né, como deve atuar como funcionário na questão do fator interno dentro do ambiente de trabalho. Né? E aí começa a questão do clima organizacional, né, não começar a ser o quê? Bom, não ter harmonia, certo? E já já a gente volta para continuar a nossa aula.